Muito bem, são 8 horas e 38 minutos. Essa é a Play Total FM, a rádio que toca a música da sua vida. E como é de praxe, todas as segundas-feiras a gente bate um papo com o Dr. Igor Precinotti para falar sobre saúde. Bom dia, doutor Igor. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa semana! Bom dia, ouvintes. Bom dia, Serginho. Boa semana para todos nós. Vamos falar sobre cocaína. A gente a gente falou sobre maconha, depois a gente falou sobre o álcool, né? O uso do álcool, né? E agora vamos falar sobre cocaína. E aí vem aquela pergunta tradicional sobre o efeito da cocaína no cérebro, né? Como isso se reflete no comportamento do usuário, doutor? Então, a cocaína, ela tem como característica ela inunda o cérebro com uma substância química chamada dopamina, que é a substância do prazer, da recompensa. Né? Só que é uma inundação muito grande. Então você tem um prazer muito intenso, uma sensação de recompensa, de felicidade muito grande, né? Isso gerando uma sensação de autoconfiança, uma sensação de autocontrole, um pensamento muito rápido. Só que também, eventualmente, a gente também, por conta dessa sensação de autocontrole, ações imprudentes, perigosas, né? Então, a cocaína tem esse efeito aí de dar um prazer excessivo e uma sensação de autoconfiança muito grande. Tá, e a pessoa que está usando, ela emite sinais, por exemplo, físicos, psicológicos, assim, de que ela está fazendo uso da cocaína? Sim. Dá pra gente supor que a pessoa está usando cocaína, primeiro por conta das pupilas dilatadas, né? Depois das pupilas dilatadas, você tem uma taquicardia, um estado de superalerta, uma irritabilidade, um nariz sempre coçando, sempre eventualmente sangrando. E nem é rinite, né? Você não pode achar que todo... Eu já tive rinite e já pensaram que era cocaína, não é o caso. Mas assim, não é só o nariz coçando, né? Porque quem tem rinite sofre com esse estigma. Eu sofri com esse estigma há muito tempo. Mas assim, então... São esses os sinais que fazem, na hora que você olha um paciente, uma pessoa fala, provavelmente ele fez uso de cocaína. Tá, aí a pessoa de repente nunca usou, vai e usa a primeira vez. Logo após essa primeira vez que ela utilizou da cocaína, já pode criar uma certa dependência? Ou então, qual que é a lógica? A inundação de dopamina no cérebro é tão intensa que de maneira natural você nunca vai conseguir aquilo. Entendeu? Acho que se você ganhar na Mega Sena, pode ser que você consiga. Como sortudo lá no Rio de Janeiro. Pode ser que você consiga essa inundação de dopamina. Então, ou seja, é uma sensação de prazer que naturalmente, de maneira natural, não artificial, não usando substâncias químicas, dificilmente você consegue, né? Então, o cérebro ele é uma máquina de buscar prazer, de buscar segurança, sabe? A gente é um cérebro que é uma Parece máquina... que ele tem vontade própria. Exato, ele tem, né? ele tem vontade própria. E aí, então, o que acontece? O cérebro vai querer buscar aquilo de novo, entendeu? E esse que é o start da dependência. Por quê? A segunda vez que a pessoa usa cocaína já não é tão mais intenso como a primeira. A terceira vez não é tão intenso quanto a segunda. Então, esse efeito, né? É igual quando você come um doce gostosíssimo pela primeira vez que você não comeu. A primeira vez é aquela coisa maravilhosa. A segunda vez é bom, mas não é igual à primeira. A terceira, até uma hora que aquilo vira uma certa comum. Então, essa necessidade daquela busca daquele prazer inicial, a incompetência do cérebro de conseguir aquilo de forma naturalmente, faz com que algumas pessoas fiquem viciadas logo na primeira vez. Então, aí aquelas pessoas que fazem uso contínuo, né? Quais os riscos a longo prazo associados ao uso da cocaína? Então, você tem os riscos, primeiro, de saúde mental, né? Você evolui com um quadro de ansiedade muito grande, você evolui eventualmente com psicose, a pessoa tem aquela síndrome de persecutória, né? Tem alguém me perseguindo. Aquelas pessoas usuárias de drogas de longo tempo, você percebe que tem esse perfil muito ansiosa, que é tudo pra já, alguém está me perseguindo, eventualmente tem psicoses, começa a achar que tem alguma coisa errada. E aí, além dos efeitos de saúde mental, tem os efeitos físicos, né? Por exemplo, ela começa a ter problemas de pressão arterial, arritmia cardíaca, eventualmente alterações hepáticas. Então, ou seja, é um misto de problemas aí quando você usa isso de maneira
contínua. Então existe ligação entre o uso da cocaína e transtornos mentais? Vixe, tem. Principalmente transtorno de ansiedade e psicose. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você é uma pessoa que eventualmente tem transtorno obsessivo compulsivo, tem transtorno de ansiedade, tem TDAH, você é uma pessoa que tem que sair de perto da cocaína. Você não pode nem experimentar a cocaína, porque você vai ter problemas, você vai ter seu quadro exacerbado. A princípio você até se sente um prazer, uma sensação de que você está bem usando a droga, só que é aquela sensação de autoconfiança que a droga te dá. Você tem que sair de perto dela. E aí vem a consequência, né? Com relação ao trabalho, com relação ao desempenho no trabalho, às relações sociais. Sim, a pessoa que... hoje, assim, a cocaína é muito usada, né? É muito observado o uso em pessoas, no início em pessoas de alto nível, né? Pessoas de alto nível das empresas, grandes CEOs, grandes empresários, pessoas que trabalham com o mercado financeiro, porque eles têm essa sensação de autoconfiança, sensação de prazer associado àquela emoção, né? Aquela adrenalina. E só que isso gera problemas, porque você toma muitas vezes ações pelo excesso de confiança, você toma algumas atitudes mais drásticas, menos pensadas, mais irresponsáveis, evoluindo para esses problemas. E também, né, não só as relações sociais também. Relações sociais, existe todo o ônus de você ter um filho usuário de droga, um filho dependente, um marido, um pai usuário de droga, um pai dependente. Então, isso é muito complexo, principalmente se você usa isso de fases mais jovens da infância. A pessoa que usa cocaína, ele fica incompetente para tolerar a frustração. Aquela pessoa que brigou com a esposa, que tomou uma bronca do trabalho, teve um dia ruim, essa pessoa ela começa a se sentir frustrada, porque é natural do corpo humano se sentir frustrado. Só que o usuário de cocaína ele não consegue tolerar essa frustração que é natural do dia a dia. Então, para cada frustração, ele tem uma fissura de usar a droga. Então, isso é muito complicado, porque a pessoa... que é o maior problema no tratamento, porque na hora que o cara está se tratando, está tentando se desintoxicar, se ele fica frustrado por alguma coisa, não é natural para eles tolerar aquela frustração e vão para frente, bola para frente. Ele vai querer essa fuga, ele vai querer essa cocaína para voltar aquele prazer que ele teve na primeira vez, só que já não é mais igual à primeira vez e todo aquele problema. E é muito difícil tratar, doutor, a dependência, no caso? Sim, a dependência de cocaína, eu acho mais difícil tratar do que a dependência da maconha, por conta desse excesso de prazer e essa incompetência e a frustração que o paciente tem. Então, para o tratamento, a gente precisa não só do médico, você precisa de uma equipe multiprofissional, você precisa de psicólogo, eventualmente você precisa de um assistente social, porque destrói a família, tanto financeiramente como estruturalmente, né? Para essa pessoa poder voltar para o ambiente de trabalho, isso é bem complicado. A medicina ela pode tratar dessas questões mais clínicas, né? Mas aí tem essa questão da terapia também, que é fundamental você descobrir, né? Exato. Porque muitas vezes o usuário de drogas, não só de cocaína, ele é um reflexo de um problema maior. Eventualmente ele tinha uma depressão e encontrou no prazer da cocaína uma saída para essa depressão, ele tinha uma sensação de conflitos internos, conflitos pessoais que a droga deu. Então, é essencial, essencial a terapia cognitivo-comportamental. Já existem tratamentos muito bem estabelecidos para esse tipo de problema. Tá, e como diferenciar o uso recreativo, se há essa possibilidade, né, do uso recreativo do uso problemático da cocaína? Tem como diferenciar? Então, existem pessoas que são muito sortudas que conseguem não ficar viciadas. Não é nem separar, elas não conseguem ficar, elas não ficam viciadas, é raro isso, mas são pessoas que elas conseguem só usar eventualmente, hoje eu não quero, não me faz diferença, briguei com a esposa, eu não busco essa... Aquela história do cara que só fuma no final de semana, exatamente. Apesar de não existir dose segura de cocaína, porque você pode ter uma arritmia cardíaca e morrer em qualquer momento, mesmo pessoas que usam muito a cocaína pode evoluir para isso. Existem pessoas que não se viciam, então existem aquela pessoa que eventualmente
usa droga e não se vicia. E aí ele não gera um problema para sua família, não gera um problema para... Só que assim, não pague para ver. A chance de você ser uma dessas pessoas é muito raro. A chance de você virar um problema para você e para as pessoas que te amam é muito grande. Então não tentem fazer uso recreativo dessa droga. Tá. Existem grupos que são mais vulneráveis, grupos demográficos que são mais vulneráveis, no caso, ao vício? Sim. Existem grupos mais vulneráveis ao vício e grupos mais vulneráveis sobre as consequências do uso, né? Por exemplo, quais são os principais... o maior problema, igual a gente comentou com a maconha, é você usar cocaína na fase de formação cerebral. Então, o pré-adolescente, o adolescente e o adulto jovem, lembrando que o cérebro não para de formar aos 18, vai até 21, 22 anos. Então, se você usa cocaína nesse período, você vai ter problemas cerebrais o resto da vida. Esses problemas cerebrais vão se comportar naquela impaciência de resolver coisas muito demoradas, incompetência a gerir frustração. Então você tem uma série de problemas que você vai ter provavelmente pro resto da vida se você usar cocaína nessa fase da vida. Então, pré-adolescente e adolescente é o que tem mais risco. E aí você tem a vulnerabilidade social. A cocaína sempre foi uma droga cara. Então sempre foi o que eles falavam de droga de playboy, droga de gente rica. Exato. Né? Mas como a nossa região aqui virou passagem de tráfico, a nossa região virou... o que aconteceu? Barateou a droga e deu acesso à cocaína a classes sociais mais baratas. Então, não é incomum você passar em frente a uma construção, né, que tem pessoas que estão ali trabalhando na construção civil, que não são grandes CEOs de grandes empresas, e você vê pinos de cocaína no chão. Então, ou seja, a cocaína se pauperizou o uso para praça. Então, hoje em dia, a cocaína ela está, pelo seu barateamento, né, pela diminuição do seu preço, hoje populações mais pobres estão usando. E assim, se já é um problema para o rico ter um filho usuário de droga, imagina para aquela pessoa que não tem condições sociais de bancar, porque muitas vezes os SUS não tem isso para todo mundo, não tem clínicas de recuperação, não tem equipe multiprofissional tão disponível assim no SUS. Então, hoje o maior problema da cocaína é essa pauperização, porque hoje ela se democratizou, né? Tipo, ficou mais barata e o problema se democratizou. Só que o mesmo problema entre uma pessoa com boas condições de acesso à saúde, tratamento, e uma pessoa sem acesso, esse mesmo problema vai gerar repercussões muito piores nessa pessoa que tem menos recursos e são mais vulneráveis. E pensando nisso, quais seriam os principais desafios aí na prevenção do uso da cocaína, principalmente entre adolescentes e jovens? Primeiro é a informação. Porque eu sempre vejo... O que a gente está fazendo aqui agora. É informação. Porque qual que é o problema? Todo mundo toda palestra que você vai fazer sobre drogas é assim, droga mata, droga é ruim, não use. E a criança cresce com aquela visão, droga é ruim, quem usa droga é o drogadinto que está no chão, ele vai virar o mendigo, é essa a ideia que a criança tem. Aí, quando essa criança vira adolescente, ela vai na festa e vê o cara mais legal, que pega mais menina, que tá mais... que é amigo de todo mundo, é o cara que usa a cocaína. Ele fala assim, não, minha mãe estava errada, né? O professor estava errado. Então, a ideia da cocaína é você orientar e falar, cara, vai te dar muito prazer, vai ser... Porém, as consequências disso é que são um problema. Eles vão te dar um problema no seu cérebro, que você não vai conseguir pensar no futuro, você não vai conseguir... Você vai querer se matar toda vez que uma namorada brigar com você, porque você não vai conseguir... lidar com as frustrações, você vai ter ansiedade, você não vai ter paciência de terminar um livro porque você tem um prazer imediato com a droga e para você ler um livro o prazer é só lá no final, então demora muito para ter o prazer, você não vai ter competência para fazer coisas a longo prazo. Então, você tem frustração. Então assim, a cocaína, eu acho que é o maior ponto de prevenção é você ensinar que ela dá prazer sim, porém as consequências desse prazer são muito caras, são muito mais graves do que o prazer que ela dá.
A gente recebeu aqui a mensagem aqui do Luiz lá de Araçatuba, já que a gente está abordando o tema, ele pediu Ozzy Osbourne para ouvir. A gente toca, tá bom, Luiz? E tem a Nívia, a gente estava conversando agora há pouco, Nívia, sobre a questão de alimentação, né? A gente podia bater um papo sobre isso, né? E ela pede aqui, ela fala assim, ó, vocês poderiam falar sobre comida, que também é um vício? A gente pode trazer essa pauta Vamos falar de bulimia, de anorexia, dessas dietas que existem aí nova, dieta cetogênica, dieta do Mediterrâneo, jejum intermitente, acho que para a próxima semana a gente vai começar a falar disso. Legal. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, boa semana. Deixa aí o seu recado, redes sociais, o pessoal entrar em contato, enfim, fica à vontade, doutor Igor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre isso, acho que isso é importantíssimo, esse assunto. Então, tipo assim, nos siga no YouTube, pega essa entrevista, coloca na escola, coloca para os seus filhos assistirem, tá? Então, no YouTube, Dr. Igor Precinotti, no Facebook, no Instagram, tem outras coisas além desses vídeos, tem outras informações ali sobre doenças infecciosas, clínicas, vacinas, tá? E se caso você precisar de uma consulta, você pode procurar no consultório, aqui em Birigui, na Clínica Sugita, telefone 99800-6220. Tamo aí. Como tem temas, né, pra gente conversar, a gente tava vendo inclusive uma postagem que você fez sobre a questão de bactérias, assim, em academias, né, aquela coisa das pessoas utilizarem aparelhos, etc e tal. O que acontece se você não passar o álcool no aparelho antes de usá-lo? Exatamente. Tem bastante coisa legal ali. Tem muito tema. Obrigado pela participação aqui mais uma vez com a gente. Até a próxima.